É isso aí, torcida do Timão. Vocês acompanharam aí o pós-jogo com o troca de passes da ESPN, da Sport TV. Agora, pessoal, vamos aqui com comentários do ESPN FC, da ESPN Brasil, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor corintiano, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A fase do Yuri Alberto independe do Memphis, mas o Memphis agregou, potencializou isso. Sim. Jogar com um cara que é inteligente, que tem visão de jogo, né, que te pifa, né, que orienta, lidera, mesmo sem falar português e tal, mas aquela linguagem de quem conhece, espaço aqui e tal. Então, para mim, ele é o destaque da partida de hoje e dessa retomada recente do Corinthians, que a gente está falando de Libertadores, o Corinthians não está na Copa do Brasil. Sim. E então é muito importante a classificação para a Libertadores, que é uma classificação dupla, né? Sim. É a chance que sobra. E agora... Salvação da lavoura. É a salvação, assim, impressionante. A tabela ajuda. O Corinthians está indo bem nos confrontos diretos. Teve um tempo que a gente falava, poxa, o Corinthians, o campeonato dele não é contra o Inter, perdeu ponto para o Inter, lamentável, mas é do jogo. Perdeu para o São Paulo, tal, é clássico, é chato, mas o São Paulo hoje está à frente. Vamos mirar o Corinthians contra Cuiabá, contra a Vitória, contra a Criciúma, sobretudo nesses 3 jogos. 3 pontos contra o Cuiabá, 3 pontos contra o Vitória fora de casa, só falta o Criciúma. E agora numa situação muito mais confortável, né? Também queria lembrar, o Hugo Souza, o Hugo Neneca, teve um lance parecido num Flamengo e São Paulo contra o Brenner, Copa do Brasil. Naquele lance ele quis driblar o Brenner, né? Hoje ele chutou o chão. Talvez parecido em termos de presepada, você disse? Presepada, sim, né? Ele teve algumas críticas. Ele começou no Flamengo muito bem, algumas críticas porque aparentemente ele estava deixando o sucesso subir um pouco a cabeça, ficar um pouco deslumbrado. E a gente vem de um momento em que ele está sendo exaltado. Sim. Né? E eu falei até, acho que ele foi mais útil do que o Memphis. Contratação, qual foi a contratação mais certeira, impactante? Acho que foi a do Hugo. Só que espero agora, um pouquinho mais maduro, que ele também não deixe isso subir a cabeça e tal. Ele imagino, vai ser comprado pelo Corinthians definitivamente, depois dos bons serviços prestados, mas dessa vez ele quase comprometeu o jogo, a vitória corintiana. Deu uma aliviada na barra dele aquela defesa no chute do Mosquito cara a cara, né? Sim. Porque ali seria o 2-1. Antes da gente chamar o Vladimir já está ali posicionado para fazer a primeira participação, a primeira entrada no ESPN FC. Rapidinho para você, Dona. Garro, Yuri e Memphis. Dos 3, quem foi o melhor em campo? Boa noite, Plihal, Mário, Bubu, fã de esporte. Para mim foi o Garro. Né? O Bubu falou sobre pifada e ele é um dos líderes de assistências do Campeonato Brasileiro, né? Mais uma vez importante, sendo a peça mais criativa. E são os 3 jogadores que conectam. Analisando o jogo, eu achei que o Vitória, em alguns momentos, era melhor coletivamente. Para mim, a linha que diferenciou o resultado final foi qualidade. A qualidade que tem o Memphis para iniciar a jogada e clarear, para encontrar o Garro e dar o passe para o Yuri Alberto, que chegou ao 26º gol dele nessa temporada, e depois a combinação, né, de Garro e Memphis Depay. O Corinthians sofreu, o Corinthians até teve alguns jogadores bem ali na parte defensiva, mas o Vitória foi um time extremamente competitivo e que em alguns momentos até foi superior. Só que o Corinthians tem jogadores de fato acima da média e por conta disso chegou a sua 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Não acontecia desde 2020. Exatamente, desde 2020 que isso não acontecia e eu acho que deve se falar mesmo em Copas, né? Acho que o objetivo agora é Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Acho que agora eles querem Libertadores. Exatamente, e acho que é possível falar sobre isso até por conta da melhora da equipe. O Yuri Alberto chega a 26 gols na temporada e nos últimos 11 jogos, 11 participações em gol. O retorno dele 9 gols marcados e 2 assistências. Vladimir Bianchini, fala um pouquinho pra gente na sua primeira participação. Boa noite, meu amigo. Sobre o ambiente do Barradão. A gente sabe, o Corinthians, a delegação do Corinthians, o ônibus chegou por aí debaixo de pedrada, o que é lamentável, e também na transmissão, né? Vimos ali no segundo tempo, quando o jogo já estava meio que indo para o final, a torcida do Vitória se voltando contra os torcedores do Corinthians. O que você pode trazer em termos de ambiente, atmosfera de jogo por aí e também as informações dos 2 times, se você quiser dar, meu amigo. Boa noite.
Boa noite, Pirrão. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O Barradão foi um verdadeiro caldeirão. A torcida do Vitória fez uma linda festa aqui, principalmente no começo do jogo. Cantaram bastante, incentivaram muito a equipe. A gente viu também a torcida do Corinthians marcando presença. Reclamaram muito da questão do preço dos ingressos, até levaram uma faixa escrita R$200 é roubo. A gente viu também alguns problemas, né? Como você mesmo falou, principalmente no segundo tempo, houve um certo confronto entre as torcidas. Atiraram objetos, né, principalmente da torcida do Vitória em relação à torcida do Corinthians, que ainda não deixou o Barradão. A Polícia Militar segura a torcida visitante justamente para poder fazer aquele escoamento do pessoal da torcida da casa. Mais de 30 mil torcedores aqui no Barradão, então a gente vê que a torcida do Corinthians ainda está esperando. O clima que a gente vê no Barradão, assim, os torcedores principalmente saíram bastante cabisbaixos, os jogadores também, porque esperavam vencer o jogo. É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui para mais uma notícia. A dupla de ataque decide: Corinthians vence o Vitória e sobe na tabela do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 9 de outubro, o Corinthians foi até o Barradão para enfrentar o Vitória em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O alvinegro paulista viu seu trio ofensivo resolver o confronto e venceu por 2-1, com gols de Yuri Alberto e Memphis, com assistência de Rodrigo Carro. No primeiro tempo, o Corinthians começou com dificuldades e viu o Vitória pressionar a saída de bola. A pressão surtiu efeito e Alejandro aproveitou uma falha impressionante de Hugo Souza para empurrar a bola para as redes com o gol vazio. Entretanto, o Timão melhorou na partida e passou a levar perigo. Não demorou para conseguir o empate com um belo gol de Yuri Alberto após troca de passes entre Memphis e Garro. Na segunda etapa, o cenário foi muito semelhante ao da primeira etapa. O Vitória pressionou o Corinthians em busca do gol e obrigou o Hugo Souza a fazer uma grande defesa com o chute de Gustavo Mosquito. Aos poucos, o alvinegro foi retomando a força no duelo e virou o placar com o Memphis Depay após grande passe de Rodrigo Garro. O Vitória tentou ensaiar uma pressão pelo segundo gol, mas a equipe de Ramon Dias controlou o resultado, mantendo a posse de bola e saiu com a vitória pelo placar de 2-1. Com o resultado desta segunda-feira, o Corinthians atingiu os 41 pontos e saltou para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, 11º colocado, com a mesma pontuação, fica atrás no quesito de saldo de gols, mas tem 2 jogos a menos neste momento. Após enfrentar o Vitória, o Corinthians volta a jogar apenas após a data FIFA. O adversário será o Cruzeiro e a partida ocorrerá no próximo dia 20, uma quarta-feira, às 11 na Neoquímica Arena. O jogo será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, torcida do Timão. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.